Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tialine aqui mais uma vez, para a gente resumir também o nosso assunto, né, de geografia, que nós já vimos várias coisas, já estamos já no finalzinho do nosso livro aí, do volume 2, onde nós vamos falar sobre boas atitudes que causam o quê? Um trânsito mais seguro. Mas antes, nós vamos para nossas correções das páginas, né, 164, 165, 167, a 169, 175 e 255, tia, mas tem página. Só que a maioria dos questionamentos são mais pessoais, né? A tia dá só assim um estoque para você saber mais ou menos como resolvê-las. E aí nosso conteúdo vai ser boas atitudes, trânsito mais seguro, que está lá na página 170, e aí a gente vai responder aqui entre nós a página 171 a 256, a 171 da primeira à terceira questão, porque a quarta vai ficar para casa, a 256 e a 257, só a continuação da oitava. Por que eu estou focando nisso aqui? Porque para casa também tem a 257, só que é depois dessa continuação da oitava. Vocês vão entender quando vocês pegarem o livro e forem fazer a atividade. E a de casa, ó, as páginas 171, a quarta questão, aqui é 171, mas é só até a terceira. A 257, a nona questão, porque aqui, ó, a 257 só seria a continuação da oitava. E até a 261 do nosso livro de Geografia, Farias Brito, volume 2. Bora lá. Complete os espaços com as palavras adequadas. Condutor, pedestre e passageiro. Eu disse para vocês que a gente pode ser essas três coisas, não é isso? Então vamos ver onde é que se encaixa cada um deles, ó. O é aquele que conduz o veículo. Quem é que conduz o veículo? O condutor. Aquele que circula a pé é o pedestre. E o é aquele que transporta em um veículo, é transportado em um veículo. Quem é? O passageiro. 12ª, circule cada pessoa conforme a legenda. Você ia circular de verde, quem for o pedestre, de azul, quem for o passageiro, e de vermelho, o que for o condutor. Então, bora lá. Vou voltar aqui. Bora lá. Quem aí seria o meu pedestre que tá andando a pé? Olha só. Esses dois aqui, ó. Não é isso? Quem seria o meu passageiro? Ó, tem esse menino aqui. Tem os dois lá da vanzinha. Que mais? Ah, esse aqui também é pedestre. Você ia circular de verde. Quem mais seria pedestre aí? Ou passageiro? Tem esse outro aqui no carro, né? E o condutor é o que está conduzindo o transporte. Olha só, ela aqui, a motoqueira, o rapaz ciclista. Olha aqui o motorista, a motorista e o outro motorista lá também. Ok? Você ia pintar de acordo com as cores. E aí ele pergunta, quantos pedestres aparecem na imagem? E passageiro? Bora lá. Na imagem aparece 3 pedestres e 4 passageiros. Era só contar, tá bom, gente? A questão de quem conduzia e de quem era conduzida. No caso, o pedestre só estava andando mesmo, né? Ele não estava nem sendo conduzido e nem conduzindo. É o que estava andando na imagem. 13ª, quando está no trânsito, na maior parte das vezes, você é pedestre ou passageiro? Aí seria uma resposta sua, uma resposta pessoal, né? Dependendo de como você anda, se você anda mais a pé ou se é sendo carregado por alguém. Em sua opinião, que cuidados condutores, passageiros e pedestres devem ter no trânsito? Também é uma resposta pessoal, mas a gente sabe, a gente sempre está falando sobre isso aí, a questão do prestar atenção. Seja você condutor, seja você pedestre, seja você passageiro, cada um tomando os cuidados possíveis faz com que o trânsito realmente flua melhor, né? Mas aí no caso é uma resposta sua. O que você acha que os condutores devem fazer e os passageiros e os pedestres para que tenha esses cuidados? Que cuidados são esses, né? Para ter um trânsito mesmo bem legal. E aqui as sinalizações das placas, que nós também já falamos na nossa aula ao vivo, olha só. Aqui são algumas, eu expliquei para vocês que essas plaquinhas aqui, ó, que tem um fundinho amarelo, ela é uma plaquinha de advertência, ou seja, é dizendo o que é que tá vindo adiante. E essas aqui, ó, essa de fundo branco, ela é de regulamentação, ela tá dizendo exatamente o que você deve fazer. Aqui diz o que é que vem na frente e aqui o que você deve fazer. Existem outras placas? Existem muitas placas, gente.
Mas aqui são as mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia. Aí aqui, ó, quando você vê essa plaquinha, tá dizendo que ali é uma área escolar. Quando tiver essa, tá dizendo que vai vir um semáforo lá à frente. E aquela lá que vai ter uma faixa de pedestre também mais à frente. Aqui, ó, quando você vê essa placa, é onde você pode trafegar de bicicleta. Aqui, ó, velocidade máxima permitida, de 20 km por hora. E quando tiver aquele Ezinho ali, proibido estacionar. O E cortado, tá, gente? Porque se tiver o E sem corte nenhum, pode sim estacionar. Quando tá um E cortado uma vez, não pode estacionar. E quando tá as duas, que eu falei pra vocês também, além de não poder estacionar, não pode ficar ali, não pode parar, né? Então, bora saber aqui, ó. Existem placas como as mostradas acima nos arredores de sua casa e nos arredores da escola? Eu poderia responder aqui pela escola, né? Aqui pela escola nós temos algumas placas daquela ali, não a de advertência, mas a de regulamentação. A gente vê mais a de regulamentação, que é aquela do fundinho branco com a parte vermelhinha. Mas aí, no caso, você responderia, né? Porque, enfim, dependeria lá do local onde você estivesse. Por isso que eu disse que eu só consigo responder nos arredores da escola. Desenhe uma placa que você observa no caminho de sua casa até a escola. Ao lado, escreva o que ela significa. Então, aqui tudo é resposta pessoal. Porque você ia ver o caminho que você vem da sua casa. Eu não sei como é o caminho da sua casa para cá, então seria a sua resposta, tá bom? E aí ele diz aí, ó, Francisco está atravessando a rua. Pinte da cor adequada a parte do semáforo que indica que ele pode passar. Nós também vimos o quê? Que tem o semáforo do pedestre e tem o semáforo dos veículos. Esse aqui, no caso, é o semáforo do pedestre, que ele vem, ó, 2 sinais. Onde aqui é para ele parar, que a tia também mostrou na aula ao vivo, e aqui onde ele pode passar. Se aqui é para ele parar, então aqui vai estar vermelho. Se aqui ele pode passar, é porque o sinal para ele vai estar verde. Então, você iria pintar aí esse sinalzinho de baixo de verde, e aí ele pode passar, ó, ele está na faixa de pedestre. Você costuma atravessar a rua na faixa de pedestre? E por quê? Eu sim, gente. Se tiver uma faixa de pedestre, eu procuro passar por ela. Por que a gente precisa fazer isso? Para nossa segurança, não é isso? Porque, gente, se a gente passa no local, tem uma faixa de pedestre, eu não vou passar na faixa de pedestre. O carro pode vir sim e bater em você. Ou carro, ou bicicleta, ou moto, enfim. Tia, então se eu passar em cima da faixa de pedestre, nenhum carro pode bater em mim? Por lei não pode, mas sempre vai ter aqueles, né, que vão se achar o dono da rua, da avenida, e pode sim acontecer. Só que você passando em cima da faixa de pedestre é uma segurança para você, porque você vai estar no seu direito. Tô passando aqui na faixa de pedestre. Se porventura vier um carro, uma moto, uma bicicleta e bater em mim, quem está correto sou eu, que eu estou passando em cima da faixa de pedestre. O errado tá a pessoa que veio conduzindo e bateu em mim, ok? Agora, se você não anda em cima da faixa de pedestre, o errado é você. Se não tem faixa de pedestre, aí você olha para um lado. Na verdade, o olhar para o lado e para o outro é independentemente de sinalização, tá bom, gente? Pode até o sinal estar fechado para o veículo e você pode se achar todo seguro de passar, mas sempre olhar para um lado e para o outro. Embora tenha o sinal, embora tenha a faixa de pedestre, o olhar é sempre. Porque a gente olhando, né, pode, às vezes até acontece as coisas, imagine se não olhasse, só confiar na sinalização. E aí ele diz o quê, ó? No caso aqui é uma resposta pessoal, mas a tia aqui já deu mais ou menos o que você poderia responder. No bairro onde você vive, há calçadas com rampas? Você acha isso importante? Converse sobre o assunto com os colegas e com o professor. Gente, aqui, hoje em dia, eles já estão começando a fazer. Aqui na nossa escola já tem, né? Aqui a nossa calçada, ela tem rampa, que justamente serve para as pessoas, não só pessoas que andam de cadeira de roda, gente, mas para qualquer pessoa que tem alguma deficiência física, que isso fique bem claro. Às vezes você vê no chão a rampinha e a foto do cadeirante, só acha que aquilo ali só é para cadeirante. Não, na verdade, aquela sinalização ali, ela é para qualquer pessoa que tem alguma deficiência física. Pode ser cadeirante, pode ser só um que ande de muleta, pode ser um que não tem uma perna. Então, todos eles são deficientes físicos. Então, aquela rampinha ali, ela indica, né, quando ela tem aquele sinalzinho do cadeirante, não é só para cadeirante, é para qualquer pessoa que tem alguma deficiência física. É importante? Claro que é importante, é importantíssimo. Ali está garantindo também o direito dele. Se alguém vai respeitar, aí já não se sabe. Quem está vendo ali, tá vendo o sinal, então o que nos cabe é o quê? A cumprir,
né? É não estacionar naquele local que é próprio para eles, é deixar ali livre justamente para que ele precise subir, não ter nada interrompendo, ok? Então, sim, é importante para que o direito dele seja valorizado, né? E aqui a gente já falou até demais sobre isso. Inclusive, numa prova de vocês foi colocado também uma questão sobre isso. Então, resposta pessoal também. No caminho até a escola, Marília viu as seguintes cenas. Olha só, preste atenção aqui, ó. Algumas placas de sinalização, né? E ele diz assim, ó, qual das cenas mostra respeito às leis e à sinalização de trânsito? É a 1 ou é a 2? Gente, é a 2, porque a 1, o que tem aqui na placa do 1? Que é proibido estacionar. E o que aconteceu? O carro está aí estacionado. Então, ó, o que respeitou a lei foi o 2, porque o sinal está fechado para os carros estão parados e as pessoas também estão atravessando em quê? Na faixa de pedestre. E o que está errado na outra cena foi o que eu tinha disse, ó. O carro está estacionado em um local que é proibido. 7ª, observe a foto e responda no caderno. Quais exemplos de sinalização de trânsito aparecem na foto? A atitude dos pedestres está correta? Explique. E letra C, que cuidados você toma quando anda a pé na rua? Eu trouxe algumas sugestões, olha só. Eu disse aqui, ó. Na letra A, alguns exemplos de sinalização de trânsito que aparecem é a faixa de pedestre e o sinal de trânsito do pedestre. Lá mostra, né? Algumas. Letra B, a atitude dos pedestres está correta? Sim. Por quê? Porque eles estão passando na faixa de pedestre e o sinal está o quê? Aberto para eles passarem. O sinalzinho lá do pedestre está verde, então eles podem passar. E que cuidados você toma quando anda a pé na rua? Isso aqui é uma resposta sua. Quais são os seus cuidados quando você anda a pé na rua? Leia sobre a rotina de trabalho de um profissional das cidades e responda as questões 6 e 7. O Globo retrata a estressante vida de motorista de ônibus no Rio de Janeiro. Aí aqui, ó, a dura realidade dos motoristas de ônibus no Rio de Janeiro também está presente em outras cidades brasileiras. A rotina é de cansaço, estresse, até a frustração. Olha só como é que tá a imagem aí, bastante cansado desse motorista, né? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, coloca a profissão de motorista de ônibus urbano e metropolitano entre as 5 mais estressantes do Brasil. Por quê? Os motivos parecem óbvios. Trânsito complicado, falta de prioridade ao transporte coletivo no espaço urbano, longas jornadas de trabalho, locais inadequados para a refeição e até para as necessidades fisiológicas, falta de educação dos colegas e passageiros, veículos mal conservados e cansativos de guiar e a violência urbana, entre outras coisas. Por que a profissão de motorista de ônibus urbano e metropolitano foi classificado como uma das 5 mais estressantes do Brasil? Por causa de quem? Porque o trânsito ele é complicado, porque existem longas jornadas de trabalho e a tia bota etc. Por quê? Porque tem várias, né? Aqui ele pergunta por quê, mas lá no texto ele dá vários motivos que tornam que essa profissão uma das 5 mais estressantes do Brasil. E aí nosso assunto, ó, o mundo que queremos, boas atitudes, trânsito mais seguro. Se eu tiver boas atitudes no trânsito, claro, eu vou ter um trânsito mais seguro. Vamos observar a imagem, vamos ver os sinais que tem nela, ó. Nós temos o sinalzinho verdezinho lá, que é para quem? Que é para os pedestres. Temos a sinalização ali dos motoristas, que como eles estão parados aqui, no mínimo lá o sinal dele está fechado, vermelho. Tem aqui a senhorinha que vai passar na faixa de pedestre, aquela lá tá prestando atenção no sinal. Esse aqui tá paradinho usando o cinto, ó, o bebê no seu local. Então ele diz aqui, ó, no Brasil, todos os anos o número de pessoas que sofrem causa acidentes no trânsito é muito grande. Por que isso acontece? Porque os pedestres, os condutores e até mesmo os passageiros desobedecem às leis e à sinalização de trânsito. Veja algumas atitudes que devemos adotar para garantir o quê? A segurança no trânsito. Então, essa imagem aqui, ela é, ó, legal. Aqui as pessoas, elas estão retratando exatamente como é que deve ser no trânsito, para que o quê? Para que ele seja mais seguro. A tia falou, ó, cinto de segurança,
Ou quando é criança ou até mesmo um bebê, tem que estar na cadeirinha com o cinto de segurança também. Tem a faixa de pedestre, a pessoa tá ali, ó, para passar na faixa de pedestre. A outra tá observando quando o sinal fecha para os carros e abre para os pedestres. Então aqui, ó, é uma imagem bem ilustrativa e bem legal de um trânsito mais seguro. E aí ele diz, ó, os cuidados que o pedestre deve ter. Que cuidados são esses? Observar sempre o semáforo para pedestre, a tia já mostrou o semáforo de pedestre, o semáforo dos veículos, já mostrei a diferença dos dois, verificando as cores. Se tiver verde no semáforo do pedestre, e é para seguir. Mas se tiver vermelho, ele vai ter que aguardar, porque, gente, ó, quando o sinal do pedestre está verde para você, para o carro vai estar vermelho, o dele, né? E quando o do pedestre está vermelho, o dos veículos vão estar lá verdinho para ele passar. Então tem que prestar atenção. Nem todo semáforo vai ter pedestre e vai ter para veículos. Nem sempre. Mas é bom você saber diferenciar um do outro e a importância de cada um deles. No caso, se não tiver o do pedestre, olha sempre o semáforo do veículo. Se tiver vermelho, os carros é para parar, você pode passar. Se tiver amarelo, é bom nem passar, porque tem que ter atenção. E se tiver verde, eles vão passar e você vai ter que parar. Isso se tiver o semáforo apenas dos veículos. Se tiver o seu lado dos pedestres, você presta atenção nele, ok? Então, bora lá. Terceiro. Que mesmo após observar o semáforo, olha só o que a tia disse, antes de atravessar, o pedestre deve olhar o quê? Para os dois lados da rua, com atenção, verificando se não há veículo se aproximando. E terceiro, atravessar sempre aonde? Na faixa de segurança, a faixa de pedestres. Cuidados que os condutores e passageiros devem ter. Vamos ver os cuidados. Usar cinto de segurança, não colocar os braços ou a cabeça para fora do veículo, transportar crianças no banco traseiro, em assentos adequados à idade delas. Elas também devem o quê? Usar o cinto de segurança. Enquanto dirige, o condutor não deve carregar nada em seu colo. Por exemplo, animais de estimações, bolsa, mala e etc. Nem usar o telefone celular, que nós vimos que isso aí pode sim causar acidente. Então, atenção redobrada, principalmente se você é o condutor, pedestre, enfim. Seja em que situação você estiver, tem sempre que ter essa atenção no trânsito. E aí, nossos questionamentos, lá na página 171. Por que muitas pessoas sofrem ou causam acidentes no trânsito? Por que será, gente? Nós vimos ali que tem que ter todo um cuidado. Então, no caso aqui, por que acontece? Porque os pedestres, condutores e passageiros, às vezes o quê? Não respeitam as leis nem a sinalização do trânsito. É por isso que pode acontecer esses acidentes. Marque as atitudes que colaboram para manter a segurança do trânsito. Olhar só para um lado da rua antes de atravessá-lo? Será que eu vou olhar só para um lado? Não mesmo, né? Atravessar a rua na faixa de pedestre? Sim, devo atravessar a rua na faixa de pedestre. Se não tiver, aí é outra coisa, mas tendo, tem que atravessar. Usar sempre o cinto de segurança? Sim, gente. É ideal demais para a sua segurança e para a segurança dos demais. Respeitar o limite de velocidade? Mas é com certeza também. Reescreva no caderno a frase que você não assinalou de modo que indique uma ação correta. Teve uma das situações lá em que não estava correta e agora você vai reescrever ela de forma correta. Qual seria? Lá tinha dizendo assim, olhar para um lado, aqui é olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Que a tia botou só par, mas é para, tá? Para os dois lados da rua. Lá só tinha um, você tem que olhar para os dois. Observe o cartaz ao lado, tem lá, ó. Fique vivo, utilize a faixa de pedestre. Qual é a ideia central desse cartaz? O que ele quer nos dizer quando ele mostra aí, ó, fique vivo, use a faixa de pedestre? Ele quer falar sobre o quê? A segurança no trânsito. Você já viu cartazes como esses? Onde? Aí seria uma resposta pessoal, se você viu, tá? Geralmente eles fazem mais no período que tem a campanha mesmo do trânsito seguro. Aí tem aí, ó, escreva na placa 2 melhorias para que a profissão de motorista traga menos riscos à saúde dos trabalhadores. E é o que a gente pode pensar sobre algumas melhorias. A gente se baseia no que está prejudicando eles.
Então, bora lá, ó. A tia trouxe algumas, mas você pode anotar outras, porque isso aqui nós estamos fazendo agora. Olha só. Se lá diz que eles têm uma jornada de trabalho muito grande, muito puxada, pode o quê? Reduzir essa jornada de trabalho. Lá vem dizendo que eles não têm locais adequados para comer, para as necessidades fisiológicas dele. Então, o que ele pode acontecer aqui no caso para melhorar? Oferecer locais adequados para as refeições e as necessidades fisiológicas. Lá vem falando o quê? Que eles não se aperfeiçoam, né? Até por causa das longas jornadas de trabalho, eu acho que quando chega em casa o que eles mais têm vontade é só de deitar e dormir. Então, ó, se diminuísse a jornada de trabalho, eles poderiam também oferecer o quê? Cursos de aperfeiçoamento. Manter o que também? O bom funcionamento dos veículos, porque lá também fala das más condições do veículo. Então, poderia oferecer melhores condições desses veículos, que às vezes o veículo já está tão velho que seria melhor levar logo para a garagem, para ficar por lá mesmo, sem precisar estar circulando novamente. Mas o que acontece? Deixa daquele jeito ali até não aguentar mais, até o ônibus mesmo ficar parado por ele mesmo. Então, oferecer, manter esse bom funcionamento, porque um carrinho melhorzinho, vamos dizer assim, um ônibus melhorzinho, as condições também vão ser mais favorecidas para os motoristas devido a essa estressante vida dele o dia a dia, né? Porque é rodando direto. Oitava, observe a sala de aula da professora Mara. Aqui está a professora, aqui está as crianças, cada um com o seu nome. Aí ele pergunta assim, ó, quem está sentado atrás do Zeca? Você observando lá aquela imagem que a tia não deu para botar num slide só. E aí, quem está sentado, gente? Atrás do Zeca? É o Pedro. Aí você pode marcar um X, pode circular, não tem problema. Quem está sentado à direita do Pedro? Vocês vão observar que as crianças estão do mesmo jeito que vocês estão. Então dá para saber o que a direita do Pedro e a esquerda dele possivelmente será a sua mesma. Então a direita, ó, se eles estão assim, estão aqui. Quem está à direita do Pedro? Vocês olhando aí? É o Luiz. E o que o Marcos verá se ele olhar para frente? Ele vai ver o quê? A mesa da professora. E aqui, como se chama a criança sentada à esquerda de João? Mais uma vez, como eles estão na mesma posição que você, a esquerdinha, ó, será a mesma esquerda de vocês. Então aí, como se chama a criança que está sentado à esquerda de João? É o Zeca. Então, gente, olha só. Aqui, para casa, vai ficar a 171, só a quarta questão, porque é para vocês fazerem em casa mesmo, não dá para a gente fazer aqui junto. 257 a 261 do livro de Geografia Farias Brito, volume 2. É muita página, até mas cada paginazinha é coisinha pouca. Um beijo bem grande para vocês, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!